O que eu vou explicar é essa tentativa do Estado do Mato Grosso, né, da gente colocar em prática um pouco essa construção que o João Shimada acabou de explicar, né, como é que você constrói um consenso, como é que você junta negócios com a política pública em determinados territórios com o objetivo de alcançar metas comuns de desenvolvimento sustentável, né? O Mato Grosso é uma dessas iniciativas acontecendo hoje no mundo, que envolvem territórios inteiros, né, em busca de metas de desenvolvimento sustentável. E para explicar um pouco, eu queria fazer essa conexão também entre o setor e o que a gente está fazendo lá no Mato Grosso, né? Como eu falei, a minha carreira toda eu comecei, né, na carne. Eu fiquei muito tempo na Europa trabalhando com importação de carne da América do Sul. Passei 2 anos na França, 7 anos na Holanda. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar na BIEC, que é a Associação dos Exportadores de Carne. Isso em 2009, bem quando esse assunto da sustentabilidade começou a entrar nos frigoríficos, né, na indústria. Mas durante esse período todo, né, eu comecei lá atrás, me formei em 97, comecei a trabalhar no mercado da carne. Eu acompanhei o desenvolvimento desse mercado, o crescimento que houve no mundo da demanda por carne, né? Em 97, o principal comprador do Brasil era a União Europeia. Eu vi o mercado da Rússia abrindo em 2002, e a Rússia se tornou o cliente mais importante do Brasil, depois os países do Oriente Médio, e depois a China. A gente começou exportando miúdo para Hong Kong, tripa, tendão, né? E essa exportação foi aumentando, e eles, né, os chineses crescendo a renda, comprando cada vez mais carne, e aí o mercado da China está abrindo, e hoje o principal destino das exportações brasileiras migrando lá para o Oriente. E todos os problemas que a gente passou nesse período também, de rastreabilidade, de crises sanitárias, de negociações internacionais, né? Essa negociação União Europeia-Mercosul começou há 20 anos, eu estava lá quando isso começou e acabou agora, né? E aí, durante, né, esse período todo, o Brasil de fato conseguiu ganhar um destaque, se posicionar como um dos grandes players do mercado mundial de carne, porque a gente tinha indústria, tinha tecnologia, tinha produtores, né, trabalhando no campo também. E o desenvolvimento da pecuária no Brasil, desde a introdução do zebu e da braquiária, como o João explicou, né, o rebanho brasileiro foi crescendo quase que naturalmente, acompanhando um processo de ocupação territorial que no Brasil é relativamente recente, né? O que aconteceu na América do Norte há 100 anos atrás, aconteceu no Brasil. Essa marcha para o oeste, para o norte do país, aconteceu nos últimos 30, 40 anos. E o rebanho, a pecuária, sempre foi uma atividade tipicamente de fronteira, né? Que é a única atividade possível assim, nas regiões onde você não tem infraestrutura, não tem nada próximo, né? A pecuária sempre abriu fronteiras no Brasil, e o rebanho, na verdade, migrou de fato para o oeste e para o norte do país, porque também existia uma vocação natural para a produção pecuária nessas regiões. E o fato é que esse processo de ocupação territorial, que foi incentivado e planejado por sucessivos governos brasileiros, levou, né, a pecuária ali para as bordas da floresta amazônica. Mas nesse processo todo, eu acho que nós tivemos conquistas muito importantes, né? O ganho de produtividade que se obteve nessas últimas décadas, principalmente, eu acho que depois da estabilização da economia brasileira, do fim da inflação, você vê nitidamente a pecuária incrementando cada vez mais a produtividade. A carne, que era um produto caro e raro na mesa dos brasileiros, hoje é acessível para grande parte da população, né? Qualquer restaurante de beira de esquina aqui, qualquer um pode comprar um prato de contrafilé por R$15, né? Algo que na década de 50 você tinha que ser rico para comer carne todo dia. E ao mesmo tempo uma maturidade na discussão ambiental, a definição do Código Florestal Brasileiro, né? O peso que os produtores assumiram para a conservação ambiental no país. Tudo isso foram ganhos que a gente teve
nas últimas décadas e o Brasil, de fato, alcançando essa posição, né, de grande player na indústria, no mercado mundial de carne. Por outro lado, a gente ainda tem um monte de desafios, né? Tem um monte de área que foi ocupada sem vocação nenhuma, áreas degradadas. A gente age como se o nosso estoque de terras fosse infinito, né? Então você vai degradando e vai ocupando novas terras, ao mesmo tempo deixando áreas degradadas para trás. A margem de lucro dos produtores ela é cada vez mais estreita, e quem define o preço no mercado é o produtor mais eficiente, né? Então o produtor menos eficiente está sendo cada vez mais excluído, né? Está sendo empurrado para fora da atividade. E você tem um gap gigante de produtividade ainda entre o melhor produtor e o pior produtor. Existe muito espaço para melhorar, né? Criar mecanismos de compensação para esses serviços ambientais que os produtores rurais estão prestando. Então tem um monte de desafios ainda na própria implementação da legislação, na regularização fundiária no Brasil, que precisam ser endereçados, né? E quando a gente olha para o futuro, onde essa demanda por carne vai aumentar cada vez mais, puxado pela Ásia, pelo crescimento de população e da economia, a urbanização, os desafios em relação ao clima, a discussão entre proteínas animais, proteínas vegetais, né? Quando a gente olha esses desafios do futuro agora, tem um monte de gente que acha que, né, agora que o boi está lá no meio da floresta, né, que a única solução possível é a redução de consumo de carne, que eu acho que é uma agenda ruim, né? A produção de carne é uma parte importante da economia dos nossos países, das nossas regiões, e aparentemente tem uma grande parcela da população que acredita que a única solução possível é forçar a redução do consumo de carne. E para mim, aqui é uma opinião pessoal, né, o único efeito que essa agenda tem, e eu acho que aqui é um dado talvez importante para a comunicação que a gente estava discutindo ontem, né, para o próprio GRSB, para a FAO, eu acho que o único efeito que essa agenda de forçar uma redução no consumo tem é de deixar a carne mais cara e prejudicar principalmente as populações que têm dificuldade de acessar esse produto. Então, eu acho que é um ponto que ninguém está discutindo, né, mas que é importante considerar. Quanto mais você força a redução no consumo, mais cara essa carne vai ficar, e aí quem é prejudicado são as populações mais pobres para ter acesso a esse tipo de proteína, né? Bom, mas voltando lá para os desafios, né, durante os últimos anos também se fez enfim, todos os estudos científicos que foram produzidos em relação a mudanças climáticas estabeleceram um link bem claro entre desmatamento e mudanças climáticas, né? E quando a gente olha no mundo, né, as regiões onde está concentrado o desmatamento, ou seja, onde você ainda tem estoque de florestas tropicais, né, e você tem produção de commodities associadas nessas mesmas regiões, você tem algumas regiões que estão no hotspot, no alvo, né? A Indonésia por causa de óleo de palma, né? O Brasil por causa de soja e de pecuária, né? Alguns países da África também por outros tipos de commodities, mas são de fato regiões onde você ainda tem floresta, você tem produção de commodities, você tem desmatamento acontecendo, tá? E aí começa-se essa pressão toda para como é que você cria cadeias de fornecimento, né, commodity supply chain, sem desmatamento, como é que você desvincula as cadeias de commodities do desmatamento. E aí todas as tentativas que foram feitas, né, para as indústrias que compram esses produtos, que compram óleo de palma, que compram soja, ou elas estão baseadas em processos de certificação, e aí algumas cadeias, por exemplo, papel e celulose, hoje são em grande parte certificadas pelo FSC. Você tem certificações que surgiram das mesas redondas, né? O próprio GTPS surgiu de um modelo desse, que depois a gente mudou para criar o guia de indicadores, um processo de melhoria contínua, mais do que de certificação, né?
ou em sanções, como é a moratória da soja, quer dizer, o cara tem desmatamento, eu não compro, né? Se ele não tem documentação, eu não compro. Você vai excluindo um monte de gente e aí as empresas que compram esses produtos, elas podem dizer que elas não estão comprando desmatamento, mas na realidade você não resolveu problema nenhum lá na ponta, né? Quem está lá com boi precisa continuar vendendo boi porque precisa gerar renda, enfim. Então, são soluções parciais, né, que endereçaram alguns problemas, né, mas a certificação ela tem dificuldade de ganhar escala, porque são processos caros, são só os melhores produtores que se certificam, você não consegue atingir uma base, e as sanções são excludentes, você está excluindo um monte de gente, né, da cadeia de fornecimento, né. E quando você estuda esses processos, essas iniciativas todas que aconteceram de cadeias produtivas, de empresas, tentando desvincular, né, as commodities do desmatamento, a conclusão que se chega é essa. Você tem, às vezes, mesmo que você tenha todo mundo certificado, você ainda vai ter problemas acontecendo nessas regiões, porque simplesmente, às vezes, o desmatamento está fora do alcance das empresas, dos produtores, está acontecendo por outros motivos, por ilegalidade, grilagem de terra, desmatamento ilegal, pobreza, né? Então existem questões a serem endereçadas que demandam também o envolvimento do agente público, né, do governo desses territórios, e aí você precisa complementar a ação pública com a ação privada, com a ação da sociedade civil, e essa é a raiz da construção, né, da sustentabilidade jurisdicional. Quer dizer, eu deixo de olhar cadeia por cadeia e eu vou olhar um território. Como é que eu deixo um território inteiro sustentável, com crescimento econômico, com proteção das florestas, com desenvolvimento, com eliminação de conflito, de pobreza. E o Mato Grosso, ele é um território imenso, né? Ele é do tamanho de alguns países aí, para ter uma ideia, ele é quase que do tamanho da Alemanha e da França juntos, né? O Mato Grosso teve uma conquista importante de fato, conseguir reduzir o desmatamento por iniciativas tanto públicas como privadas, ao mesmo tempo que a produção conseguiu continuar progredindo, e ao mesmo tempo a gente continua tendo um monte de desafios, né? Mato Grosso é um grande exportador de soja, de carne, o maior exportador do Brasil, na verdade, né? Tem uma economia forte, mas se você olhar o PIB de Mato Grosso, mais da metade sai de 13 municípios. Mato Grosso tem 141 municípios, né? Tem outros municípios que estão lá convivendo com pobreza ainda. Você tem 100 mil famílias da agricultura familiar subsistindo dentro desse território. Tem 43 etnias indígenas diferentes em 79 territórios também aí dentro. Então, como é que a gente pega o Mato Grosso e vamos pensar aqui de tornar esse território inteiro sustentável, né? Porque aí, teoricamente, qualquer um pode comprar qualquer coisa aqui dentro. Se a gente chegar num nível onde você não tem mais desmatamento, onde você não tem mais conflito, você continua promovendo o crescimento econômico, como é que a gente alcança isso? E a PCI, ela nasce com essa visão, né? Lá em 2015, entre uma discussão de governo, com sociedade civil, com produtores, vamos pensar no horizonte de longo prazo para Mato Grosso. Onde é que a gente quer chegar, né? E com essa visão de que é possível aumentar a produção, conservar o que tem que ser conservado. Mato Grosso tem mais de 60% do território ainda em florestas, né? E ao mesmo tempo incluir os pequenos agricultores, as populações tradicionais nesse processo de desenvolvimento. Então a PCI, ela nasce para dar esse horizonte comum para todo mundo, de uma discussão coletiva, tá? E para vocês terem uma ideia, Mato Grosso tem hoje 8 milhões de hectares de pasto com alta aptidão para a agricultura. Toda a demanda futura de soja do Brasil para os próximos 15 anos cabem dentro dos pastos de Mato Grosso, sem que você precise desmatar mais, e com um potencial gigante ainda da pecuária aumentar a produção, né? Apesar de diminuir a área, você continuar aumentando a produção justamente por investimentos em produtividade. Então dá para fazer. Agora, como é que você cria as políticas certas, os incentivos corretos para que essa visão aconteça, tá? Então a PCI, ela nasce lá em 2015, né? De 2015 a 2018, a gente vai colocando essas peças no lugar. Então a gente tem uma coalizão multiatores
de setor privado, de governo, de sociedade civil, de empresas, né, de representantes dos produtores. Tem essa visão compartilhada do produzir, conservar e incluir, e tem metas específicas dentro de cada um desses eixos. Isso está sendo monitorado, tem um planejamento feito de ações prioritárias, o que precisa acontecer para a gente chegar nessas metas, e várias ações que de fato foram acontecendo ao longo desse tempo, né? A implementação do sistema de cadastro ambiental rural, um plano para a agricultura familiar, um plano de controle de desmatamento. Então você tem uma série de coisas que nesse período de tempo foram acontecendo, e agora, na verdade, a gente está dando um novo passo, né, transformando o que era uma estratégia numa estrutura própria, uma estrutura jurídica. A PCI está tomando a forma de um instituto para poder coordenar essas ações, ao mesmo tempo em que ela capta investimentos para fazer isso acontecer, porque tudo isso custa caro, né? Você intensificar a pecuária custa caro, dar assistência técnica custa caro, implementar o Código Florestal custa caro. A gente precisa de investimentos para fazer isso acontecer. E o Instituto nasce com essa visão de ajudar a trazer esses investimentos e fazer essas conexões entre o território, o setor privado e o governo, né? E também de endereçar dentro do Mato Grosso qual é o tipo de incentivo que eu preciso para cada situação, que é um pouco esse mapinha que está aqui, né? Às vezes você tem o município que é pobre, onde o desmatamento é alto, onde você tem poucas oportunidades, né? O tipo de incentivo, de investimento que precisa ser feito ali é completamente diferente de um município onde você já tem áreas consolidadas, uma economia diversificada. Então a ideia é que a gente comece dentro do Mato Grosso a colocar o incentivo certo no território certo, né? A gente já tem um monte de parcerias acontecendo, então investimentos que foram feitos, por exemplo, entre fundos privados, iniciativas de pecuária sustentável, investimentos que estão chegando também para endereçar a intensificação da pecuária, que é o que o Carbon Trust está propondo fazer. O IDH, que é uma instituição holandesa, e o Carrefour estão investindo no Mato Grosso para produção sustentável de bezerros. A gente tem, pela primeira vez, o Mato Grosso conseguiu captar recursos usando créditos de carbono de redução de desmatamento, que é o programa REM, o Red for Early Movers, que vai apoiar a agricultura familiar, os territórios indígenas do estado, programas de regularização fundiária, de criação de empregos verdes, fundos de risking que estão prospectando investimentos no Mato Grosso. Então tem, né, uma série de coisas acontecendo que estão ajudando essa agenda da PCI. E a gente também está procurando fazer essa conexão com as empresas privadas, né, com o setor privado. E aí a ideia é, as empresas hoje têm estratégias de sustentabilidade. O McDonald's, as empresas do Consumer Goods Forum, os frigoríficos que estão atuando no Mato Grosso, todos eles têm as suas estratégias de sustentabilidade, e a ideia é que a gente faça com que a estratégia do Estado ajude a estratégia da empresa, ao mesmo tempo que a estratégia da empresa também vai ajudar as metas do Estado a acontecerem. Então essa conexão que a gente está fazendo, né? Como é que a gente conversa com isso? A gente criou um grupo de ação corporativa para fazer isso acontecer. Lançamos um pitbook onde você tem uma série de iniciativas de pecuária sustentável que já estão acontecendo em Mato Grosso, que envolvem intensificação, regularização, restauração florestal. A ideia é que a gente conecte empresas e investidores com essas iniciativas, né? E dentro do tempo, Josefina. Então essa construção que a gente está tentando fazer no Estado, né, de alcançar a sustentabilidade, e eu acho que a participação da cadeia é essencial, assim como das outras cadeias produtivas, mas a gente precisa, de fato, juntar os esforços públicos e privados para fazer isso acontecer. Muito obrigado.